né? Amém. Peço ao irmão Lauro que faça a oração, iniciando a escola bíblica dominical, logo depois a missionária Olinda louvando o hino da harpa, amém? Glória a Deus, aleluia. Estou vendo o irmão Lauro aqui. Cadê ele? Está aí? Glória a Deus, aleluia. Irmão Lauro, está aí ainda? Presbítero Lauro. Acho que saíram. Não estou vendo ele no visual aqui, não. Eles saíram. Voltou. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Peço ao irmão Lauro, presbítero Lauro, que faça a oração iniciando e a missionária Olinda louvando o hino da harpa logo após, amém? Vou estar orando pelo meu esposo, que ele foi tomar o remédio dele. Amado Deus, diante de ti, Pai, apresentando a escola bíblica dominical nas tuas mãos, que o Senhor venha abençoar, Pai, abençoar o teu povo, despertando a tua igreja para junto participar da tua palavra, Pai, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso entendimento, Senhor, para que cada dia, meu Pai, nós venhamos ter conhecimento da tua grandiosa palavra. Espírito Santo de Deus, vai abençoando, meu Pai, o nosso professor, que os senhores têm capacitado para esta manhã, para nos orientar, para nos abençoar com a tua grandeza da tua palavra. Obrigada e agradeço a oportunidade. E a irmã Olinda, o hino 526. 26. 526. O hino 526, amada igreja. Amém. 526. 526. Glória a Deus. A irmã Olinda foi clicar lá e deve ter saído ou caiu a internet, não sei. Glória a Deus. Vamos aguardar um pouquinho para ver se ela retorna. Se não, peço à irmã Adriana que prepare para louvar o hino, amém? Glórias a Deus. Aí ela está voltando, tá? Mais aí. Amém, já estou preparada. Você abriu o som? Abriu. Glórias a Deus. Pode louvar, irmã Adriana, então. Amém, Jesus. Vamos adorar o nome do Senhor. Pai, Senhor, a todos, com o hino de número 526. 526, amém? Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distante, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor,
grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirma a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando, vier dos céus o povo céu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Bendito seja Deus. Amém. Glórias a Deus. Muito obrigado, irmã Adriana, irmã Badia, presbítero Euler. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. É só o irmão presbítero Raio, só a leitura oficial da palavra. Amém? Não ouvi. Irmão quem? Eu não ouvi. Da onde fez barulho na hora. Irmão quem, Léo? Irmão presbítero Railan. Ah. Agora ouvi. A paz do Senhor. É a lição de número 8, 22 de novembro de 2020. Título da lição: A Teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação. Texto áureo. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Jó capítulo 11, versículo 18. Verdade prática. Segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Leitura bíblica em classe. Para quem não tem a revista, a leitura bíblica em classe está em Jó capítulo 11, versículo 1 ao versículo 10. Logo após Jó capítulo 20, versículo 1
ao 10. Jó capítulo 11. Então respondeu Jofar na Matita e disse: porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado? Tuas mentiras se hão de calar os homens? Zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois tu disseste: a minha doutrina é pura, limpo são os teus olhos. Mas, na verdade, prouvera Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltiplos e eficaz, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, e poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, e poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir e encerrar ou juntar, quem o impedirá? Jó capítulo 11, aliás, Jó capítulo 20, versículo 1 ao versículo 10. Então respondeu Zofar na Matita e disse: visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão e me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura, não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve, e a alegria dos hipócritas apenas um momento, ainda que a sua altura suba até o céu, e a sua cabeça chegue até as nuvens, como o seu próprio esterco perecerá para sempre. Os que o viam dirão: onde está? Como um sonho voa e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que o viu jamais o verá, nem olhará mais para ele do seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Amém. Vamos orar pela palavra. Senhor meu Deus, nesse momento, ó Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais dia, por mais esta manhã maravilhosa, mais esse domingo, e que o Espírito Santo, ó Deus, possa estar nos dando uma lição maravilhosa essa manhã. Que o Senhor possa estar abençoando o pastor que vai estar ministrando, o pastor Sérgio, que vai estar ministrando a tua palavra aos nossos corações. Usa o teu servo, o teu instrumento, e nós estamos atentos, Pai, para estar ouvindo a tua voz nesta manhã. Assim nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, muito obrigado, presbítero Railan, que Deus abençoe grandemente. Agora o evangelista Sérgio, ministrando a aula de hoje. Léo, Pai Senhor, me ouvindo? A paz do Senhor, sim, estamos ouvindo. Pai Senhor, pastor Edivaldo da igreja, Pai do Senhor. Esse instrumento aqui é meio complicado. Tem hora que a gente bate o dedo e corre para um lado, corre para o outro. Eu vi o que a Olinda sofreu aí agora, nesse pouco momento aí. Mas graças a Deus que nós vamos aprendendo a cada dia, né? A lição de hoje fala sobre Zofar. Zofar, que, como o próprio nome diz no hebraico, quer dizer áspero. Dos três amigos, segundo a lição, segundo a própria palavra, ele foi o mais áspero, o mais duro contra Jó. Dos três amigos de Jó, esse é o mais duro nas suas palavras para com o servo Jó. E nós vemos aqui que, segundo a lição, o justo não passa por tribulação. Bom, nós sabemos que, como cristão, todos nós sabemos que, quando nós estivermos aqui na terra,
nós passaremos por todas essas coisas, né? Tribulação, por tudo isso aí. É a própria palavra de Deus que nos garante, e nós vamos ver, só para refletir mais lá na frente, os irmãos já conhecem. Então, na introdução diz, nesta lição, veremos o discurso de Zofar, o último amigo de Jó, a falar na série de debates. Ele insistirá na tese de que o justo não passa por tribulação. À semelhança do que pensavam seus amigos, ele faz humildade. Todavia, Zofar é mais duro e impiedoso na acusação contra Jó. Ao contrário de seus amigos, ele faz 2 discursos suficientes para derramar seu ressentimento contra o patriarca. Ele o acusa de se levantar contra a sabedoria divina e aconselha Jó a voltar-se para Deus. A voltar-se para Deus. Então, nós vemos que Zofar, pelo que seu próprio nome diz, muito duro, muito áspero, Zofar, ele acusa Jó, os irmãos estiverem acompanhando aí no capítulo 11 de Jó, no versículo 2 ele chama Jó de tagarela, no versículo 3 de mentiroso, zombador. E tem mais ainda, prosseguindo o seu discurso, as suas palavras, ele, na verdade, lá no capítulo, no versículo 6, na parte B, ele diz assim, pelo que sabe que Deus existe de ti menos do que merece a tua iniquidade. Ou seja, para Zofar, o que Deus tinha feito para com o servo Jó, era pouco ainda, era menos. Era menos do que Jó tinha recebido. Era pouco ainda o que Deus tinha feito para com Jó, segundo ele, né? Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. O homem era tão grosseiro, tão duro, que ele disse que era pouco. Olha, Jó sofreu, padeceu, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, com chagas, chegou ao ponto de usar telha para coçar suas chagas, sofrendo ali. E o homem falou, o seu amigo falou que era pouco o que ele tinha sofrido. Então, no versículo, no top primeiro, Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Nós vemos que Deus, grande sábio, Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino. Ora, um sábio julgamento divino, pois para ele, Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Por outro lado, os bons jamais passam por tribulação. Para Zofar, se alguém deve algo, tem de pagar. Com dureza, o terceiro amigo de Jó não demonstra a mínima compaixão pelo sofrimento do patriarca, ao acusar de que se comporta como um animal irracional, ou seja, como jumento. Ao não perceber a sabedoria divina na condição das coisas. Para Zofar, Jó valeu-se na sua defesa de palavras exageradas, como nós já falamos, irrespeitosas, cheias de justiça própria e ignorantes sobre as coisas de Deus. Mas nós vemos que a própria palavra de Deus diz que o Senhor corrige e o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. A tribulação faz parte na vida do crente. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer o bem. Está lá em Provérbios capítulo 3, versículo 12. Nós vemos que este homem, ele sabia, falava de Deus. Já foi ensinado nas lições anteriores sobre o deísmo, né? Que Deus existe. Mas, segundo ele, Deus não se relaciona com os homens. Zofar, ele tinha conhecimento da grandeza de Deus, mas ele não tinha conhecimento que Deus se relacionava com o homem. Ele não tinha esse conhecimento. Ou seja, ele tinha conhecimento da grandeza, da transcendência, quanto que Deus é grande. Mas da imanência de Deus, que Deus ele estava no meio para comunicar com os homens, para ter um relacionamento com os homens, ele não tem esse conhecimento. Ele chegava a acusar Jó, ele falava que Jó, olha só, assim para Zofar, no tópico 2, se Deus debatesse com Jó, isso é porque ele não cria que Deus poderia
debater com Jó, conversar com Jó. Nós vamos ver lá no final do livro de Jó, no capítulo 48, que Deus aparece para Jó e tem uma séria conversa com ele. Isso Deus demonstrando que Deus faz parte na vida do cristão. Deus, ele habita no meio de nós, ele conversa conosco, através da sua palavra, através da nossa oração para com Deus, e ele não tinha esse conhecimento. Então ele chega a dizer para Jó que se Deus debatesse com Jó, como era desejo desse, então não haveria dúvida de que ele ficaria contra o patriarca e não a seu favor. Olha só, tomando a postura de ignorante, chegando a chamar no versículo 12, o capítulo 11, que Jó era burro. Ele chegou a falar que Jó não tinha conhecimento. Então era um homem totalmente contra, falava palavras duras, sem conhecimento, ou seja, que ela tentava que Jó estava nessa situação porque ele era mau, porque ele tinha pecado, assim como os demais outros falaram a respeito de Jó. Jó, você está nessa condição porque você pecou. Você está nessa condição porque tu tens pecado. Olha, irmãos, o pecado, nós sabemos que muitas das vezes, na nossa vida, na nossa trajetória, Jó era como nós, assim como Isaías, assim como Elias. Elias enfrentou aqueles profetas e tudo, depois se escondeu, era humano igual nós. Sempre. Ele faz parte também da queda. O homem, quando caiu, herdamos o pecado. Todos nós pecamos, nós somos pecadores, todos nós pecamos, faz parte da natureza humana o pecado. Agora, há pecados que são confessáveis. Você pode confessar a Deus, se é na questão doutrinária, procurar o pastor, confessar, mas nós todos temos pecado. E para Zofar, a situação de Jó é porque ele tinha pecado e não tinha confessado. Era pecado e ele tinha que pagar, ele estava passando, como os demais tinham falado, depois que ele tinha pecado e era necessário ele se consertar com Deus. Deus revelaria, no tópico 2, nesse embate, Deus revelaria a Jó os segredos de sua sabedoria e o homem de luz veria que ele estava sendo sábio em tratá-lo como merecia. Logo, Jó seria condenado. Ou seja, Jó tinha pecado, Jó estava em pecado. O que aconteceu na vida dele é porque ele tinha feito mal e Deus ia mostrar para ele, logo em seguida, a maneira como tratá-lo. E Jó seria condenado. No tópico 3, no tópico 2, voltando, Deus não é indiferente à ação do ímpio. Nós vemos quando o salmista lá, Asaf, ele começou a observar que o ímpio se dava bem. Olha, o ímpio está assim, o ímpio, para ele tudo é bom, ele tem riquezas. E, porventura, ele chegou a desacreditar um pouco quando ele voltou. Não, ele voltou-se para Deus e falou, olha, eu estava errado na minha condição. Porque ele vendo que no ímpio, no Salmo 73, porque não há perto na sua morte, mas firme está na sua força. Salmo 73, versículo 4. No versículo 5, ele fala, não se acham em trabalho como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso a soberba os cerca. Em Jeremias, o versículo de Jeremias, no capítulo 12, porque prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz, todos que procedem alevosamente. Ou seja, o que Jó tinha falado também, ele viu que para ele o ímpio prosperava e está de boa. Mas, irmãos, há um ajuste, porque tudo que nós passamos, fazemos o bem aqui, não é aqui na terra também que não recebeu o bem. O que fazemos de mal, como faz de mal, nem sempre vai ser aqui que ele vai receber o mal.
pois há um juízo para isso. Né? O justo vai passar pelo aquele ajuste, a qual ele vai receber as bodas, né? No tribunal lá de Cristo, nas bodas. O ímpio também vai passar pelo ajuste final na vida dele. Portanto, nós vemos que quando há a prova na vida do cristão, é para que ele seja aprovado. O cristão ele passa por prova para que ele seja aprovado. Quando ele comete algo que não é de acordo com a palavra de Deus, ele tendo conhecimento da palavra de Deus, nós temos conhecimento da palavra de Deus. E quando nós praticamos algo que vai contra a palavra de Deus, aí que nós herdamos o quê? A consequência. A consequência. A prova que Deus nos dá é que é para que nós sejamos aprovados. O que nós fazemos em detrimento da palavra de Deus, tendo conhecimento da palavra de Deus, nós recebemos o quê? A consequência daquilo pelos nossos atos. E muitas das vezes, quando Jó olhou para o ímpio ali, o próprio salmista Asaf, o próprio Jeremias, o ímpio se dá bem, tudo que eles fazem, eles estão na riqueza, eles estão levando tudo de bom, para eles vai ser um final feliz, eles morrem felizes. Aí nós nos recordamos lá em Lucas capítulo 16, quando nós vemos ali o ímpio, o rico vivendo regaladamente e o pobre comendo das suas migalhas. E quando veio a morte de ambos, ele clamou ali ao pai, né? Pai Abraão, o rico, tem misericórdia de mim, né? E Abraão responde, olha filho, recebeste teus bens em tua vida e lhe dás somente males. Agora esse é consolado de tua atormentada. Para os irmãos verem que a recompensa, muitas das vezes, não é em vida, mas após vida, né? Lá nas bodas, nós receberemos nossa recompensa. Na verdade, irmãos, isso aí não nós recebemos sim a nossa recompensa aqui. O que nós fazemos, a lei da semeadura, nós semeamos e colhemos. Nós semeamos o bem, nós vamos receber o bem. Muitas das vezes, esse bem que nós semeamos, vamos receber lá na glória. Não é aqui, nós estamos plantando, nós vamos receber lá na glória. E assim o ímpio que semeou mal, muitas vezes nós vemos aí, o camarada rouba tanto, sequestra, mata e tudo, e a justiça está assaltando ele, e ele está aí vivendo de boa, né? Já foi condenado primeira, segunda, terceira instância, não sei quantas instâncias, está vivendo regaladamente aí, mas vem no final do dia do juízo, se não se arrepender, a recompensa dele vem, e é tremenda na vida dele. Então, nós vemos que, no tópico 3, Jó começou a refutar, olha, esses homens estão se passando por sábios, mas não deixam de ser tolos. Né? Tolos se passando por sábios. Jó reage com ironia à sabedoria defendida pelo Zofar e seus amigos. E agora para o Zofar, esse justamente seus amigos, havia se levantado como legítimo representante do verdadeiro saber. Zofar, pois, pretende representar o próprio Deus em seu discurso. Jó está convencido que isso não passava de charlatanismo. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada, está lá em 13:4. Ele, porém, está resoluto em deixar os amigos e ir à procura de Deus. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. O patriarca estava certo que havia uma sabedoria do alto, que seus amigos desconheciam por completo, e quando revelada, ficaria ao seu lado. Então, nós vemos que Jó, ele via que esses seus amigos se passavam com sábio, eram tolos, não tinham totalmente o conhecimento de Deus. Essa sabedoria que Jó buscava, ela vinha do alto. A sabedoria desses homens era terrena e diabólica, pois eles não tinham conhecimento. Eles achavam que Jó poderia
ele diz que Jó poderia, que Jó estava passando, era a sabedoria deles que ia corrigir Jó, mas não. Jó sabia, ó, esses homens são tolos. Que sabedoria é essa? Eles haviam se levantado, né? E Jó propôs a buscar a Deus, a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria, ela vem do alto. A sabedoria de Deus, quem busca a sabedoria do alto, recebe. No lugar do julgamento dos homens, há uma sabedoria do alto, que são dos corações dos que são chamados pelo nome, pois eles não veem como vê o homem. Né? Deus não vê o homem aqui, a nós, como vê o nosso próprio irmão. Deus tem um olhar diferente para com a humanidade. E isso foge à nossa visão. Porque Deus lá do alto, ele sonda os corações. Deus, ele sonda os corações, as nossas mentes. Muitas vezes o homem vê tão somente a aparência. Muitas vezes nós vemos a aparência, mas não conhecemos o íntimo. Sim, a aparência é fundamental, A aparência é fundamental quando ela flui de dentro para fora. É por isso que o caráter representa a nossa vida fora, o nosso caráter. Porque muitas das vezes podemos se vestir bonitinho, arrumadinho, tudo, ter uma aparência muito bonita para o homem aí fora, mas lá dentro, é como diz lá em Mateus 27, Jesus falando para os fariseus e saduceus, tão somente sepulcro caiados. E Deus, ele, na visão do homem, eles viram Jó perdido, cheio de chagas, já tinha perdido tudo, mas Deus enxergava o coração de Jó e o deles também. Porque o que eles falavam era tão somente de boca para fora. Ou seja, não devemos nunca julgar pela aparência. Muitas das vezes o caba está bonitinho, a mulher está bonitinha, tudo arrumadinha e tudo, mas o que está no coração dele? O que se revelará dentro do coração dele? Nós não conhecemos, mas Deus assim conhece. Então, passando para o tópico 2, a conversão como resposta à aflição, a purificação moral, nós vemos que Zofar colocou 3 medidas no tópico 1, purificação moral, para que Jó se reconciliasse com Deus. 3 medidas. Ou seja, que ele tivesse a conduta correta, orasse e fizesse a renúncia ao pecado. Ora, era a posição imposta por Zofar para que Jó se reconciliasse com Deus. Tudo bem, eram medidas que nós vemos que é correta. Mas estava sendo direcionada para a pessoa errada. Jó não tinha cometido nada do que eles estava julgando ali naquele momento. Jó estava passando por aquele tribunal, pelaquela inquisição, mas Jó não tinha cometido nada disso. Mas é só um legalismo a qual ele estava propondo a Jó. Nós sabemos que conduta correta, quando o cristão, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Então, partindo desse princípio de conduta correta, de acordo com 2 Coríntios, capítulo 5, 17, nós, quando aceitamos a Cristo, damos meia volta, igual lá no quartel, né, presbiteriano, pastor Edivaldo, que já serviu o quartel, meia volta vou ver, damos meia volta. Quando aceitamos a Cristo, então o que acontece conosco? Damos meia volta. Viramos as costas para o passado e seguimos adiante. Aquela conduta errada que nós tínhamos no passado, nós deixamos para trás. E agora passamos o quê? A ter uma conduta correta diante de Deus. Seguindo bons princípios, caminhando nessa conduta. Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e
tudo se faz novo. Então, baseado nisso aí, nessa conduta correta, vem também a oração. E a Bíblia requer que nós temos que orar o quê? Sem cessar. Orar sem cessar. Orar sem cessar. Então, quando nós estamos, mesmo nesse momento, nós estamos aqui dando a palavra, nós podemos orar também. Os irmãos que estão ouvindo a palavra e que estão em espírito de oração também. De oração. Então, a oração sem cessar é no ônibus, é no carro, é dirigindo, é deitado, é sentado, é em pé. É oração. São condutas corretas? É. E renúncia ao pecado. Não viver na prática do pecado. Né? Quando nós renunciamos, nós não vamos viver na prática do pecado. Porque nós já tivemos o quê? Nós estamos procurando o quê? Um objetivo. Andar corretamente. Mas esse que eles proporam a Jó era só um legalismo religioso. Então, segundo Jofar, se Jó cumprisse essas condições, reconhecendo que estava em pecado, Deus o restauraria da sua miséria. Olha, Jofar, quem era Jofar para dar esse conselho para Jó? Né? Se Jó reconhecesse isso, como está escrito lá em Jó capítulo 1, versículo 9, porque Satanás chegou para Deus e falou, ó, ele está assim porque tu tens dado tudo para ele. Né? Tira tudo dele para ver. Jó estaria entrando no mesmo, se seguisse a Zofar, ele estaria fazendo o que Satanás queria para ele ali, ó. Dá tudo para ele, que ele vai fazer o quê? Ele só está assim porque tu tem dado tudo para ele. Mas tira tudo para ver. E era isso que Jofar queria que Jó reconhecesse. Então, no versículo 9 de Jó 1, fala assim: respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura temos Jó a Deus debalde? Não, por quê? Ele achava que Jó temia a Deus por causa da riqueza, por causa dos bens. E não era isso que Jó fazia. Jó tinha sinceridade no coração para com Deus. Então, se ele fizesse isso que Jofar queria, ele estava reconhecendo ali, ele estava entrando na proposta que Satanás tinha falado com Deus ali. Ó, Deus, ó, Senhor, ele só respeita por causa disso aí, por isso que ele te segue. Então, o que está em vista é uma teologia do moralismo salvífico em vez da graça. E a graça nos diz, pela graça, vós sois salvos, em Efésios capítulo 2, 8, 9. Isso não vem de vós, é o quê? É dom de Deus. E esse legalismo religioso foi que Jesus repreendeu ali os escribas e fariseus. Olha, eles são sepulcros caiados. Vocês têm toda essa aparência, mas os corações de vocês é cheio de rapina, é cheio disso tudo. E aquela prática naquela época que Jesus veio, dos saduceus, dos escribas, dos fariseus, só sepulcros caiados. Era essa imposição que Jofar estava querendo fazer para Jó. Então, somente uma coisa, um legalismo. Ó, faz isso, tu vai fazer isso, tu vai fazer isso, tu vai fazer isso, e pronto, vai estar tudo bem. Não é bem assim. Né? Se não vê um espírito contrito, um coração sincero, né? Contrito diante de Deus, para poder Deus perdoar e abençoar, isso aí não prossegue. Então, eles, em Mateus capítulo 27, fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, né? Hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por isso, né? Então, Jó ia cair nessa. Então, vamos para o segundo tópico. É possível negociar com Deus? Estudiosos destacam que Jofar tenta induzir Jó a negociar com Deus a fim de ser livre de suas dificuldades. Era exatamente isso que Satanás desejava que Jó fizesse. Nós já comentamos a respeito disso. O diabo acusou Jó de ter uma fé interesseira com base nas promessas de prosperidade em troca de obediência. Se Jó tivesse seguido o conselho de Jofar,
teria feito exatamente o que o inimigo queria. Nós comentamos isso, então nós vamos entrar aqui no que se tem muito em voga hoje, é a teologia da prosperidade. Confissão positiva, prosperidade, e já comentei muitos irmãos na igreja que, né, da igreja aí que não convém citar o nome, a qual eu já trabalhei, eu acho que 4 a 5 anos lá, fazendo trabalho de segurança, nós vemos que é justamente essa teologia que é muito em voga lá, não só nela, irmãos. Bom, verdade seja dita, mas Assembleia de Deus e muitas outras têm caído também nesse mesmo propósito de teologia da prosperidade. Da teologia da prosperidade. Então, nós vemos que é a barganha, né? Barganhar com Deus. As pessoas... a confissão positiva também, que muito aconteceu na década de 90, né? Que o crente não adoece, o crente não pode ficar doente, não pode sofrer, né? Se você orar a Deus por uma causa, não precisa ficar orando direto, né? Então, tudo isso faz parte dessa confissão positiva da teologia da prosperidade. As pessoas que procuram isso não estão procurando o céu. Estão procurando viver uma vida tão somente prazerosa de riquezas aqui na terra. Nós sabemos que aquele que trabalha, aquele que se esforça, que trabalha, que labuta dia a dia, ele é abençoado por Deus, ele adquire bens, ele pode adquirir bens com sinceridade diante de Deus, honestamente, trabalhando, porque o sol, irmão, Deus quando manda a chuva, ele manda para ímpios e para os bons e para os maus. A chuva também vai para os bons e para os maus. Se o ímpio trabalha e tem os seus bens, ele trabalha honestamente, ele vai adquirir seus bens, porque está trabalhando com sinceridade. Se o justo trabalha, ele vai adquirir seus bens. Mas a condição nossa, as pessoas que buscam só por prosperidade, é porque ele não pensa no céu. Nós podemos ter, nós podemos ser prósperos, nós somos prósperos. Com o que nós temos, honestamente com Deus, seja pouco aos olhos humanos ou muito, mas nós somos prósperos. Se você já tem sua casinha, é porque nós somos prósperos. Se não tem, nós estamos buscando essa prosperidade, porque a nossa casinha, o nosso bem material, mas com Deus nós somos prósperos. E eu chegava a ouvir que muitas vezes se dizia assim, que o pouco com Deus é muito, lá era assim. Não, irmão, o negócio, o pouco com Deus é pouco. Né? Esse negócio que o pouco com Deus é muito não existe. Se é pouco, é porque é pouco mesmo. Né? Então, põe Deus na parede. Você não pode aceitar essa situação. Você bota Deus na parede, porque Deus está para abençoar. Olha, irmãos, essa é a meta lá, a qual é pregado nesses locais. E nós vemos aqui, em João 16:33, foi assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A aflição, ela vem de várias formas. Eu não preciso elencar aqui as formas que vêm, mas eu sei que você já passou por aflição, talvez, irmão, tenha passado, está passando a aflição, né? Quem nunca passou aflição nesse mundo é porque não existe. Ele nasceu natimorto, ele foi abortado. Mesmo assim, no aborto, ele passou por aflição. Mas quem nunca passou aflição? Quem é que não passa aflição? Quem é que não tem enfermidade? Quem não tem problema na família? Quem não tem filhos que está afastado da presença de Deus? Quem não tem algum enfermo na família? Irmãos, quem não está à procura de um trabalho, está desempregado? São aflições do dia a dia. Mas em 1 Coríntios, capítulo 15, 19, se esperarmos em Cristo, só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Isso é para nós os cristãos. Se esperamos em Cristo, só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, irmãos, não podemos negociar com Deus. A proposta da teologia da prosperidade que Zofar estava propondo para Jó, induzindo a Jó, é que ele negociasse com Deus. E não podemos fazer isso. Deus é Deus, ele é soberano.
Ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, e ele é dono de tudo. Então, cabe nós, como servos humildes, esperar a sua resposta. Às vezes, no silêncio, como se diz, ele está trabalhando. Está trabalhando. Daniel, a resposta de Daniel, ele orou uma única vez. A primeira vez que ele orou, Deus já sabia, tinha mandado a resposta, mas ele continuou perseverando que em oração. Então, a angústia de Jó é onde nós vemos o silêncio de Deus, né? Onde vocês... E nós vamos ver lá no capítulo 48, o pastor é muito conhecedor dessa mensagem aí, Deus respondendo para Jó. E Jó ficou desanimado. Jó dá sinais de desânimo. E, irmãos, nós vemos assim, perder tudo, perder filho, perder família, ficar doente, nem encontrar 3 amigos desse, batendo nele direto, quem é que aguenta? Chega um momento que ele desanimou. Mas se ele assinasse esse conselho de Zofar, ele estava assinando termo de confissão, que era isso que ele queria. E ele vai vendo ali, no capítulo 14, a esperança dele se desvanecendo, ele demonstra a sua esperança desvanecendo. Aí ele vê que há uma flor que é cortada, uma sombra desaparece, e um empregado que trabalha, mas que logo é dispensado. Houve essa comparação. Quem nunca viu uma flor linda sendo cortada, daqui a pouco murcha? Não é? Quem nunca esteve assim debaixo, naquele calor, procura aquela sombra debaixo de um poste, daqui a pouco a sombra desvanece, vai embora. Aí você fica para, nossa, a sombrinha estava tão boa, agora a sombra foi embora, e agora tem que procurar outro local, né? E você vê essa situação, às vezes a pessoa está desempregado, está com afinco ali querendo trabalhar, daqui a pouco ele procura o emprego e é demitido. Aí vem aquele desânimo dele. Nós vemos Jonas, naquele sol, Deus criou aquela a borboreira para dar a sombra para ele. No outro dia, Deus mandou um bicho lá, matou a borboreira, já ficou desanimado mais ainda, né? Irmãos, acontece na vida de todos nós. São circunstâncias nas nossas vidas que todos nós passamos. E não podemos desanimar. Vem um desânimo, né? Todos têm desânimo no seu dia a dia, na sua trajetória de vida, na sua caminhada ministerial, na sua vida cristã. Chega um momento de desânimo. Mas nós temos um Deus a buscar para renovar nossas forças, né? Renovar nossas forças a cada dia. Nos fortalecer para que possamos estar em pé diante dele. Mesmo com as aflições, sabemos que não é o que nós esperamos, né? O que Deus falou, Jesus falou, olha, lembre-se, 3 aflições, mas tente bom ânimo. Eu venci o mundo e vós vencereis também. Então, nós vemos aqui que esses amigos de Jó, Zofar, então, partindo agora para o tópico 3, Deus julga e castiga os pecadores. Nós vemos que Zofar, ele chegou a acusar Jó, no capítulo 20 de Jó, nós vamos ver no versículo 12 ao 19, que ele chegou a acusar Jó, que Jó era impiedoso, vivia uma vida de impiedade, e que ele também tinha tomado, ele oprimiu os pobres, desamparava os pobres, chamou Jó de ladrão. Tudo isso aí, o homem, ele foi ferrenho contra Jó. Foi ferrenho contra Jó. Muito ferrenho, muito duro contra Jó. Ele chegou a falar que Jó tinha desamparado os pobres, o que ele tinha era fruto de uma vida de impiedade, que ele tinha tomado. O capítulo 20,
ele chega a dizer que Jó restituirá o seu trabalho e não engolirá conforme o poder sua mudança, e não saltará de gozo, porquanto ele oprimiu, no versículo 19 do capítulo 20, ele oprimiu e desamparou os pobres e roubou a casa que não edificou. Tudo isso Jó passou por isso com ele. Ele acusava Jó de tudo isso aí. E Jó, ele viveu toda essa afronta desses camaradas, afrontando ele. O capítulo 20 contém o segundo discurso de Zofar. Nele, Zofar lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. Na verdade, ele repete o que os seus outros amigos já há muito vinham dizendo. Os versículos 12 e 14 desse mesmo capítulo vão usados por Zofar para comparar o deleite do ímpio a uma comida envenenada. Tudo isso aí, essa comparação, era a respeito de Jó. Ela pode saciar, mas proporcionará uma digestão trágica, no versículo 14. Dessa forma, tudo que o ímpio adquiriu de forma desonesta e pecaminosa terá que devolver e restituir. Esse ímpio terá como adversário o próprio Deus, que o julgará e punirá. Olha, toda essa palavra grosseira que ele falou era tão somente para Jó. Direcionada a quem? A Jó. Ele era ímpio. Você roubou, você oprimiu, né? Você fez tudo isso aí contra o próximo. O júbilo dos ímpios é breve. É breve. A alegria dos hipócritas apenas de um momento, está no versículo 5, capítulo 20. Chamou Jó de hipócrita. Você é hipócrita. Tudo isso aí Jó ouviu desse homem. Zofar. Ele jogou tudo isso na sua cara. Olha, Jó, tudo isso. Mas Jó, ele buscava Deus. Irmão, diante de toda essa acusação, que nos vem requer o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? E Deus era por Jó. Porque Deus estava fazendo algo com Jó, preparando ele para dar algo muito maior para ele. E agora Jó se encontra diante de um paradoxo. O capítulo 21 traz Jó, a resposta de Jó ao argumento de Zofar. Para o patriarca, até de Zofar, de que os ímpios são sempre punidos, era contraditada pela experiência. Os ímpios poderiam sim ser punidos, mas isso nem sempre parecia acontecer conforme descrito. Por que razão vive os ímpios? Envelhece e ainda se esforça em poder. Sim, porque Jó havia constatado que os ímpios pareciam gozar de longevidade e prosperidade, além de terem vida longa. Eles passavam seus dias em total regalia e morriam em total felicidade, como podemos constatar nesse versículo. Passam eles os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. Jó estava vivendo esse paradoxo. E nós conhecemos agora, muito bem, já foi lido ali em Lucas, né, a respeito do Lázaro e do rico. O próprio Jeremias, ele chegou a falar, capítulo 2, versículo 1, porque prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos que procedem alevosamente. O próprio Jeremias olhou essa situação, porque prosperam os ímpios, né? Nós falamos, comentamos há pouco tempo, era um paradoxo que o Jó estava vivendo assim, porque os ímpios passam em prosperidade e em paz, descem à sepultura. Nós sabemos muito bem que não é isso, né, irmãos? Nós sabemos que os ímpios, eles não descem em paz à sepultura. Nós estamos vivendo momentos difíceis no mundo e que muitos cristãos foram colhidos. Nós temos acompanhados aí, servos de Deus, homens de Deus,
Irmãos, não é só os velhos, não. Os novos também têm sido colhidos. Pessoas novas, servos novos, jovens, servos de Deus, obreiros, homens, pastores, servos de Deus, fiéis a Deus, que Deus tem colhido. E também tem colhido pessoas ímpias, de várias idades também, pessoas ímpias. Então, nós vemos aí a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem a Deus. Sabemos que aqueles que servem a Deus têm descido em paz para a sepultura. Os que servem a Deus, porque têm confessado a Cristo como Senhor e Salvador. Mas os que não servem, não. Então, Jó, ele olhou, o próprio profeta Jeremias, ele olhou assim, poxa, esses camaradas vivem regaladamente e descem em paz. Não, irmãos, ele não conhecia o pós, o além. Nós temos conhecimento hoje, porque a Bíblia nos dá esse respaldo. A Bíblia nos dá essa palavra, a Bíblia nos orienta isso aí. Jó também não tinha esse total conhecimento. Como também esses 3 amigos deles. Né? Já foi falado em aulas anteriores, que para a época eles não têm esse conhecimento que nós temos hoje, a Bíblia Sagrada, em nossas mãos. Então, nós vemos que a lei, no tópico 3, a lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus também faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre o justo e injusto. Então, nós sabemos que todo bem é recompensado aqui? Não. Nem todo bem que nós fazemos é recompensado aqui. Nós sabemos também que nem todo mal é recompensado aqui. Sabemos que não, porque haverá um ajuste de conta. A conta vai chegar para todos. Os salvos vão ter a recompensa do bem que ele fez aqui na terra, né? Os galardões. Muitas vezes, nós sabemos que aquele bem que nós praticamos aqui, nós semeamos hoje, e muitas das vezes nós colhemos lá na frente. Vocês não têm essa experiência, os irmãos, eu creio que os irmãos aqui, que menos tem tempo de fé, eu não sei, eu desconheço, mas os que são mais antigos de fé, né, o próprio pastor, né, irmão Euler, as irmãs, a irmã Norma, os irmãos aí, a irmã Adriana, os demais aí, mais antigos na fé, sabe que colheram, já teve colheita do bem que eles praticaram, a irmã Olinda também, o Lau, os demais aí, tem colheita do que praticou há muitos anos atrás, fazendo bem, e lá na frente você recebe aquilo que você praticou, o bem que você praticou, você recebe, e o Espírito Santo de Deus te faz lembrar. Lembra-te que quando, a certa feita, você ajudou aquele teu irmão, aquele servo de Deus, ou aquela outra pessoa, independente de ser servo ou não, você ajudou, e hoje eu estou te compensando por aquilo que você fez de bem para ele. Isso acontece, não? Isso acontece. Já aconteceu comigo, eu creio que a maioria dos irmãos já aconteceu isso, do bem que você fez, e Deus te recompensa ainda aqui na terra. Mas tem coisas que nós fizemos que não vamos receber recompensa aqui não, irmão. É por isso que a Bíblia fala, se você der um copo de água para o teu irmão, esconda a outra mão. Não precisa estar tocando trombeta, nisso, aquilo, outro, não. Porque Deus é que vai te dar recompensa. Se você quer a vanglória aqui na terra, você vai receber do homem, mas o galardão que você ia receber por isso aqui, você praticou aqui na terra, você não vai receber mais, porque você já recebeu aqui na terra. Então, se nós fazemos o bem, entregamos a Deus, não precisa estar comentando, não precisa estar se vangloriando, não precisa estar, eu fiz aquilo nos irmãos, Deus vai recompensar. Né? Deus vai recompensar, Deus vai te dar a vitória para você. Se ele pode te dar aqui na terra ou está guardado para te dar lá no céu. Né?
Mas há certas situações que ele recompensa aqui na terra, porque você guardou, está entre você e Deus, você guardou, e na frente Deus está recompensando, e o Espírito Santo de Deus te faz lembrar, olha, aquela ajuda que você deu para aquela pessoa, estou te recompensando hoje, que é justamente a tua necessidade que você está tendo agora, você está sendo recompensado por essa mesma necessidade que aquele irmão passou. E às vezes Deus faz isso aí, né? Você passou e Deus, aquela necessidade que aquele irmão passou e você socorreu ele, hoje tu está passando por ela e eu estou te socorrendo. Essa é a lei, irmão, da retribuição. Então, todo bem que nós temos aqui, nós não vamos receber aqui também, não. Deus está guardando para nos dar agora. Agora, o ímpio, o mal que é feito, principalmente em questão do ímpio, é ele fazer, ele vai receber. Às vezes a gente espera que ele receba aqui, né, na terra, mas ele vai receber lá na eternidade, né, no julgamento final. Para terminar aqui, eu quero deixar para os irmãos, segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18, então, somente isso aqui, esses 3 versículos. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amém, irmãos? Então, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno. E a pergunta é, da lição, o justo não passa por tribulação? Passa sim, por tribulação. Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Né? Porque eu venci o mundo e vós vencerei também. Amém? Amém, glórias a Deus. Muito obrigado, evangelista Sérgio, que Deus o abençoe grandemente. Obrigado por essa palavra maravilhosa de edificação para as nossas vidas. Agradeço em nome de Jesus. Pastor Edivaldo, tem resumo? A paz do Senhor a todos. Se você permitir, se o povo quiser, a gente pontualiza algumas coisas aqui. Amém? Está permitido sempre. Amém. A paz do Senhor. Queridos irmãos, eu gostaria de pontualizar alguns itens aqui. Eu vou procurar ser o mais sintético possível. A pergunta da lição, que já foi respondida pelo pastor Sérgio, o justo não passa por tribulação? É uma pergunta. E essa pergunta, ela tem a sua devida resposta, já foi dito aqui, em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2. Tudo sucede igualmente a todos. Sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro. Como ao impuro, assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme ao juramento. Então, observamos que a pergunta ela tem uma resposta positiva. Sim, o justo passa por tribulação. E quando nós passamos por tribulação, o ímpio,
quando ele passa por tribulação, ele não tem esperança. Mas o justo, quando passa por tribulação, ele tem a esperança de que essa tribulação ela tem um propósito, ela tem um objetivo, que é o nosso crescimento espiritual e o nosso crescimento no relacionamento na horizontal, como também na vertical. Seja um crescimento, é isso que Deus quer para nós. Se Ele permite alguma coisa, é porque Ele tem sempre um propósito e Ele requer de nós uma resposta positiva. Eu sempre disse para os irmãos, na igreja, se você quer ter vitória, fique com a verdade, ainda que as acusações elas são, às vezes, bem agudas, mas você fica com a verdade, porque um dia a verdade prevalecerá sobre as acusações, sobre as inverdades. A segunda pontualização que eu gostaria de fazer, ela tem um elo para quem assistiu o estudo de terça-feira e quem ouviu o estudo de terça-feira, nós ministramos sobre um tema consolação. É justamente o que não teve esses amigos de Jó em relação a Jó. Eles não tiveram compaixão de Jó. Compaixão e consolo são praticamente sinônimas. É ser piedoso, misericordioso e ter empatia. Compaixão e consolo é você ter empatia. E nós falamos no estudo que há 3 componentes da empatia. Que nós falamos que a empatia cognitiva, a emocional e falamos também da solidária. Na questão de Jó, na situação de Jó, eles não tiveram essa empatia, e eu quero trazer para a nossa realidade quantas famílias ou quantas pessoas nós conhecemos e que, às vezes, são pessoas em que são acusadas ou denunciadas, e de acusações sérias, e às vezes a pessoa não cometeu aquele delito. Às vezes, assim como acusaram Jó, nós podemos, na nossa trajetória, encontrar pessoas acusando outras pessoas de algo que ela não fez. E mesmo que ela fizesse, nós não temos o direito de ficar acusando ou denunciando. Cabe a nós levar uma palavra de arrependimento, uma palavra de consolo àquela pessoa, e não mais matar aquela pessoa que está enferma. No caso de Jó, irmãos, caíram 2 bombas, uma de Nagasaki e outra de Hiroshima. A de Nagasaki foi a bomba que o diabo lançou sobre Jó e sobre o seu patrimônio. A segunda bomba, a de Hiroshima, a segunda bomba de Nagasaki, foi lançada pelos amigos de Jó, que atingiram a questão moral de Jó e a questão espiritual. E é nesse ponto que é mais dolorido. Eu vejo assim Jó como um tipo de Jesus. Jesus sofreu injúrias, tanto físicas, maldades físicas, como também maldades morais. Acusaram Jesus
de muitas coisas e também o seu espírito foi atingido, como a alma, o corpo e também a questão emocional. Em Jó, capítulo 6, e versículo 14, Jó reivindica isso. Olha o que ele diz. Jó 6,14. Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão. Ou seja, ele está pedindo que alguém o console com essas duas bombas que foram sobre ele. Ainda que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Ele está falando, o que Jó está dizendo aqui? Eu estou querendo a misericórdia. Eu estou querendo consolo. Olha a minha situação. E ainda vocês vêm com todas essas acusações. Ele está pedindo compaixão. Quem sabe a gente conhece, ou a gente conheceu, ou pode até conhecer. E fica essa lição para nós. Em vez de bombardearmos aquela pessoa, nós estamos vivendo a dispensação da graça, mas a graça sempre existiu. A graça nunca deixou de existir, queridos irmãos. No Éden, quando aconteceu aquele desastre, houve a graça de Deus. Com o povo de Israel, houve a graça. A graça de Deus é um atributo infalível, imutável, inerente a Deus, que nunca vai sair de Deus, desde o princípio até o fim. Em vez de acusarmos, devemos pedir a Deus para que possa haver, se houve aquela acusação que se faz é verdade, que nós possamos orar a Deus para que a pessoa se arrependa e confesse. Se não for, que Deus possa trazer a verdade ao seu tempo, porque Deus é o Senhor do tempo, Deus é o dono da história, é o Senhor da história. Então, Jó pede compaixão. E o que deveria eles fazerem? A empatia emocional da qual Jó estava passando por uma emoção tão difícil, eles deveriam se colocar no lugar de Jó e não colocar Jó mais e mais na parede. Deveriam também ter a emoção, ter a empatia solidária, compartilhar da dor de Jó e não enfiar mais a faca em Jó para Jó sangrar mais. Então, queridos irmãos, eu gosto, como eu falei para os irmãos, gostaria de... porque está relacionado com aquele estudo que nós demos na terça-feira, né? Então, fica para nós essa lição. Nós não podemos também dizer que esses 3 amigos de Jó não conheciam Deus. Eles conheciam Deus. É tanto que o capítulo 11, a partir do verso 6, nós vemos que eles têm o conhecimento de Deus. Todos eles tinham conhecimento de Deus. Eles não tinham conhecimento daquilo que nós temos hoje, porque eles não estavam totalmente errados. A lei da semeadura sempre existiu. E vai permanecer a lei da semeadura. Só que essa lei da semeadura que eles reivindicaram em relação a Jó, não se aplicava a Jó. Jó não estava dentro desse contexto da lei da semeadura. Eles não sabiam o que nós sabemos hoje.
o conhecimento que nós temos hoje. E mesmo tendo conhecimento, a Bíblia mostrando isso hoje, como foi dito pelo pastor Sérgio, há linhas teológicas hoje que ainda pregam, está sofrendo porque está pagando o que fez. Ainda esse preconceito e esse conceito de vida cristã em muitas pessoas, em muitas ou algumas denominações. Então, temos que ter o cuidado de não acusarmos, mas sim orarmos e pedirmos a Deus a misericórdia, porque a graça e a misericórdia são irmãs gêmeas, sempre andaram dentro do princípio divino. Que Deus nos abençoe e nos dê um bom dia, um bom almoço. Irmã Badia, seja bem-vinda à nossa Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a senhora e a todos os irmãos em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Que maravilha é a gente compreender cada vez mais do Senhor, né? Através dessas mensagens maravilhosas. Que Deus abençoe os irmãos, pastores, a família dos pastores. Todos os irmãos. Todos os irmãos. Amém. Seja abençoado ainda, todo mundo aí. Amém. A irmã Marisa está mandando um abraço para a senhora. Fica aqui, Marisa. Irmã Marisa, esposa dele, está mandando um abraço. Obrigadão, irmã Marisa. Que Deus te abençoe muito. Dá um abraço. Amém. Amém, glória a Deus, né? Obrigado a todos, que Deus abençoe a todos, né? Em nome de Jesus. Lembrando que às 19 horas de hoje teremos o culto de varões na igreja, será presencial na igreja às 19 horas. Então os irmãos não percam o culto, participem, levem um convidado, o culto será uma bênção em nome de Jesus. Amém. Continuar orando por aqueles que estão enfermos, continuar orando por aqueles que perderam um parente, um familiar, um amigo, né? E para aqueles que estão enfermos, que possam se recuperar em nome de Jesus e que possam conhecer verdadeiramente ao Senhor. Amém? Glórias a Deus. Essa irmã Rosélia que faça a oração pelos pedidos e encerrando a Escola Bíblica Dominical, logo após o pastor com a bênção apostólica. Amém? Amém. Salve, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Vamos orar, agradecendo essa rica oportunidade dessa manhã na casa do Senhor, através dessa Escola Bíblica abençoada. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos nesse momento te agradecer por essa manhã abençoada, Senhor, por essa rica oportunidade, Senhor, de estarmos unidos aqui, Senhor, ouvindo a palavra, Senhor, ouvindo mais um ensinamento, Senhor. Deus, abençoe todos aqueles que estão enfermos, Senhor, visita suas famílias, Senhor. Ô, Senhor, que o Senhor venha passar o bálsamo, Senhor, unção sobre do alto da cabeça até a planta do pé, Senhor, que o Senhor venha fazer a tua vontade na vida de cada um, meu Pai. Visita as famílias que perderam seus entes queridos, Senhor. Visite, dê força, sabedoria, discernimento, Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, abençoe, Senhor, a nosso dia. Abençoe o nosso almoço, Senhor, que nós venhamos estar fortes, firmes, para estarmos mais tarde, Senhor, na tua casa, para te louvar e engrandecer o seu santo nome. Abençoe todos os meus irmãos em Cristo Jesus, os que não puderem estar presentes e os que estão presentes, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo e te agradeço mais uma vez. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, todos digam amém. Amém.